Ok, há duas questões recorrentes, atuais, em relação à adolescência, são a questão da a dependência química e o suicídio. Então, para entender o mecanismo do funcionamento do aparelho da alma, como escreveu Freud, né? Seele, alma, a tradução está com aparelho psíquico, é necessário entender o começo. E nesse começo, o Freud usa o complexo de Édipo como o baluarte, seria o ponto heurístico para sustentar a percepção ou visão clínica da questão em si. E é importante enfatizar esse aspecto, porque a maioria dos psicólogos não usam teoria nenhuma, absolutamente incapaz ou incapazes, né? De entender, ou na verdade nem entender, mas ter a coragem de entrar em contato com essas questões afetivas mais profundas para ter uma percepção clínica e uma visão mais precisa dessas questões e outras questões agregadas. Então, no começo, absolutamente, quando a criança tem aí, na faixa de alguns meses, 3, 4 meses, ela não tem absolutamente consciência do próprio corpo, porque para ter consciência do próprio corpo é necessário ter contato com o aspecto afetivo. E um dos axiomas da psicanálise é: você é aquilo que você sente, ou seja, se você não tem capacidade de entrar em contato com o aspecto afetivo, você absolutamente não tem autonomia, não tem identidade e capacidade de discernimento. Você está sempre vulnerável a aceitar qualquer baboseira que a mídia, a mentira que a mídia prega, né? Enfim, não é essa a questão. A questão principal aqui é a criança, ela nessa faixa, se o braço, por exemplo, isso aí é citado no livro do Jean-Paul Sartre, o francês, na psicanálise existencial, a criança brincando ali, totalmente distraída com o objeto, se o braço da criança cai, ela vira a cabeça procurando o braço. Isso é extremamente relevante e importante para entender o complexo de Édipo. Porque a criança não tem a capacidade de perceber o próprio corpo. Ela, primeiro, antes, tem consciência do corpo da mãe, para depois, e se, né, no caso da psicose, o mecanismo é diferente, entrar em contato com o próprio, o Reich chamava de sensações vegetativas, sensações plasmáticas, mas a palavra afeto fica mais claro entender aqui. Então, a criança nessa faixa, nesse momento, né, do desenvolvimento, não só psicológico, como biológico, evidente, ela não tem a capacidade de perceber o próprio corpo. Se você puser a criança diante de um espelho, por exemplo, ela vai ver o próprio corpo, ela percebe e vê o próprio corpo como se fosse de outra pessoa. Então isso é imprescindível para você visualizar, ter uma visão clínica dessas questões. Bom, aqui o Winnicott é um médico pediatra, psicólogo americano, e essa frase define exatamente esse aspecto da criança, né, nessa faixa, na fase de desenvolvimento. A criança não existe no sentido de que ela percebe a mãe, né, o corpo da mãe como se fosse o dela. Ela não tem a percepção do próprio corpo. E outro aspecto interessante e importante perceber também é que existe uma reciprocidade aqui, e a mãe também começa a se perceber na criança, a criança se percebe na mãe, então aí você tem um narcisismo
que nada mais é do que a perceber a outra pessoa como se fosse você, ou perceber o corpo da outra pessoa como se fosse o seu. Isso é narcisismo, a incapacidade de perceber a outra pessoa como outra pessoa. E aí, em um grau mais profundo, a gente tem a psicopatia, que é a alienação total do aspecto, em relação ao aspecto afetivo. E aí, para ilustrar essa ideia, esse quadro pintado por René Magritte, um pintor belga, absolutamente didático em relação a esse ponto, né, esse tópico, né, abordado pela psicanálise do complexo de Édipo, é justamente esse quadro demonstra e revela essa troca de papéis, essa situação na qual a criança se percebe na mãe e a mãe se percebe na criança. Daí a imagem mostra aí, né? É uma coisa muito complexa, porque são dois elementos, há uma fusão aqui entre dois elementos que obrigatoriamente no desenvolvimento, em alguma fase, deve haver uma ruptura e uma dissolução desse complexo de Édipo. Freud escreve que se o indivíduo fracassar nessa ruptura, nessa cisão, nessa independência do outro e voltar a perceber o próprio corpo, ou perceber o próprio corpo, a pessoa se torna uma pessoa neurótica e caminha e é condenada a caminhar nas trevas, ou seja, aliás, a palavra Édipo em grego é oidipus, pés inchados, ou seja, a pessoa que tem a dificuldade de caminhar na vida porque ela simplesmente não existe. Então, mais adiante aí tem a dissolução, né, do complexo de Édipo, essa ruptura, que é interessante observar um aspecto, não aqui no contexto, mas relacionado a esse contexto, é exatamente a intenção do inconsciente. Né? O inconsciente ele é rechaçado, ele é reprimido justamente porque ele tem uma visão, ele tem um desejo oposto e contraditório àquele que o ego cria de si mesmo, né? Que é de se perceber no outro. Daí a necessidade de estar em contato constante com outras pessoas. E pela incapacidade. Aliás, o Jung disse uma frase muito interessante, é raríssimo encontrar uma pessoa que tem essa capacidade de discernir, né? de diferenciar o que é você, o que é o outro, dentro do contexto afetivo. Então, qual a relação que existe entre essas questões, ou essa questão com dependência química e suicídio? É muito simples, né? A dependência química ela só existe quando ela está associada a um transtorno mental, ou seja, isso eu vi em clínicas psiquiátricas e psiquiatras afirmando essa não é teoria, né? É uma observação, né? Prática, de que para que exista uma dependência química é necessário um transtorno mental. Né? O transtorno mental precede a dependência química. O uso da substância só se torna dependente químico quem tem transtorno mental. E não é muito difícil observar nas clínicas, hospitais psiquiátricos, o aspecto principalmente psicopatia, mas a questão do transtorno mental
nas suas neuroses, psicoses e perversões, principalmente. E em relação ao suicídio, qual é o objetivo do suicídio? É justamente uma evitação, né? O suicida tem, no caso do adolescente, que ainda está em forma de a busca de estruturar a sua personalidade, mas ele não acha respaldo, né, um ponto de apoio, de evitar entrar em contato com o próprio corpo. Aí volto a repetir a frase que é muito interessante, que é um axioma na psicanálise: você é aquilo que você sente. Então, o existencialismo do Sartre, você é condenado a ser você mesmo, e você pode se curar de uma neurose, mas não de si mesmo. Enfim, você não tem como escapar do aspecto afetivo. Que o Reich chamava de sensações plasmáticas, sensações vegetativas. Aspecto afetivo aqui não é a relação, os laços afetivos com objetos, pessoas e animais. Na psicanálise, na psiquiatria, a palavra afeto significa a capacidade de entrar em contato com as sensações plasmáticas, sensações vegetativas do próprio corpo, o que independe totalmente do mundo, da percepção, mundo outside, né, o mundo lá de fora. Então, é necessário ter essa visão teórica. Muitos psicólogos ficam tateando os fatos, né, como diz Nietzsche, não existem fatos, existem interpretações, mas para que você tenha uma interpretação exata é necessário uma visão clínica, uma visão teórica. E eu colocaria, sem dúvida nenhuma, essa questão do complexo de Édipo, porque é aí que começa a questão toda, o início, a origem desse conflito, não só esse, como qualquer outro conflito. E esse quadro que eu acho fantástico, porque explica exatamente a questão do complexo de Édipo. E só para encerrar, é necessário ter consciência de que no tratamento psicológico, o paciente tem que antes saber que a questão toda é interna, né? Porque eu já vi coisas absurdas. Em clínicas, por exemplo, uma paciente faz uma referência à mãe, um conflito com a mãe, e a psicóloga chama a mãe para intermediar ali um acordo e minimizar o conflito. Isso daí não é psicologia. Eu nem sei o que é isso daí. A psicologia, nesse contexto, por exemplo, seria o que ela está projetando na mãe, quais os conteúdos. O foco é sempre o paciente, a pessoa, jamais outras pessoas. Principalmente, a pessoa tem que saber que a responsabilidade toda nessas questões, todos os fatores, todas as questões são internas e absolutamente nada a ver com outras pessoas. E se houver a decisão e responsabilidade é do paciente, jamais inserir outras pessoas dentro de um contexto.